Vou repetir aqui porque interrompeu a gravação. Tá? Então, o presidente da comissão técnica de classificação é o diretor do estabelecimento prisional. E essa comissão técnica de classificação tem uma composição mínima, quer seja o próprio diretor do estabelecimento prisional, os dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar. Tá? Essa comissão técnica de classificação classificará o preso, classificará o condenado, segundo seus antecedentes e personalidades, com a finalidade de elaborar um programa individualizador da pena quando se tratar de presos condenados à pena privativa de liberdade. Quais são as penas privativas de liberdade no nosso ordenamento jurídico? Penal comum, tá? São elas reclusão e detenção. Reclusão e detenção. Ok? Reclusão e detenção. Passemos. Pessoal, eu falei das penas privativas de liberdade. E as outras penas? Pena de multa, pena restritiva de direitos. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, uma pena restritiva de direito aplicada, o juiz, olha a pegadinha. Lembrem que para os presos condenados à pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal não faz parte da comissão técnica de classificação. Já para as demais penas que não sejam privativas de liberdade, o juiz da execução fará parte da comissão técnica de classificação, acrescida de fiscais do serviço social. Tá ok? Grifem aí se eu não já grifei para vocês. Como já havia dito, a comissão técnica de classificação será responsável pelo chamado programa individualizador, o qual instrumentalizará, implementará, executará o princípio da individualização da pena. Ok? Pessoal, aí eu botei uma observação aqui, Quando se trata de classificação dos condenados, a incidência num concurso é menor. Mas quais concursos? Concursos tipo magistratura, tipo promotoria, mas vocês vão estar lidando diretamente com o preso. Entendeu? Muitas vezes vocês ali como chefes de serviço vão participar, dessa comissão técnica de classificação. Então é importante para vocês. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico. Olhem bem, mais uma palavrinha diferente aí, grifem. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada qualificação e com vistas à individualização da execução. Notem que agora temos mais um terceiro item. Além dos antecedentes e personalidade, vai ser feito um exame criminológico. Tá ok? Vejam bem, pessoal. Vejam bem. Uma pergunta de prova.
O exame criminológico é obrigatório para a classificação do preso e para a individualização da execução penal. Ao preso condenado, ele é obrigatório. Tá? Só que, vamos ver mais adiante, que para a progressão de regime, né, de regime fechado por regime semiaberto, do regime semiaberto por regime aberto, esse exame criminológico não é obrigado e somente poderá ser feito por decisão fundamentada e motivada do juízo da execução. Tá ok? Vamos ver mais adiante. Então temos aqui: o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto poderá ser submetido ao exame criminológico. Vejam bem, pessoal. Se o regime de cumprimento de pena, que vocês vão aprender lá, tá, no direito penal, for um regime fechado, é obrigatório o exame criminológico para classificação do criminoso, do condenado, vamos melhor falar, tá? Segundo seus antecedentes e personalidade, com a finalidade de elaborar um programa individualizador da pena, de seguir o princípio da individualização da pena. Regime fechado para classificação obrigatório. Já o regime de pena semiaberto é facultado. Vejam o verbo que eu grifei de azul aí no material de vocês. Poderá ser submetido ao exame criminológico. Grifem aí a palavra lá em cima no condenado, será. Tá ok? Será, botem entre parênteses, deverá. Tá? Então, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico, gravem bem, exame criminológico, para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução da pena. Tá? Para uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Já o condenado a cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto poderá ser submetido a exame criminológico. Poderá. Aí vem o artigo 34 do Código Penal e traz que o condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Ora, mas nada impede que, caso esse exame criminológico não tenha sido feito no início do cumprimento da pena, ele seja feito depois. Vejam bem, o exame criminológico, tá? Segundo a LEP, Lei de Execuções Penais, tá? Ele é obrigatório para o preso condenado em regime fechado com pena privativa de liberdade. Ele é facultado ao preso condenado em regime semiaberto a pena privativa de liberdade. Tá ok? O Código Penal vem e dispõe que ele deverá ser feito, né, no início do cumprimento da pena. Mas vem a LEP, que é uma lei posterior. Lembre que a LEP é de 1984 e o Código Penal é de 1940. Tá? E traz que o exame criminológico deverá ser feito no início do cumprimento da pena. Não confundam. Ok? Vem o STF e resolve, tá, esse problema. Tá?
vem o STF na súmula vinculante, ou seja, vincula todas as decisões dos tribunais inferiores, tá? Vem o STF na súmula vinculante número 26 e dispõe que, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072. Essa lei é a lei dos crimes hediondos. Essa lei diz que a pena por crimes hediondos deverá ser cumprida integralmente no regime fechado, é inconstitucional, tá? Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Resumindo, o que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que, para a progressão de regime, que vamos estudar mais adiante, mesmo se o condenado não tenha feito o exame criminológico anteriormente, como aduz o Código Penal, ele poderá fazer depois, tá? O exame criminológico. Tá? Só que o exame criminológico em si não impede a progressão de regime. Vamos estudar mais adiante. Tá? E só poderá ser feito com decisão escrita, fundamentada e motivada do juiz da execução. Ok? Aí vem o STJ e dispõe que admite-se sim o exame criminológico pelas peculiaridades de cada caso. Qual é a peculiaridade que ele fala aqui? Crime hediondo ou praticado com violência grave. Anote aí. Onde tem peculiaridades, puxam a seta e anote aí. Quando o STJ fala de peculiaridade, ele fala de crime hediondo, ou equiparado, tráfico, tortura, terrorismo, ou crimes praticados com grave violência. Aí vem ainda o agravo regimental no habeas corpus 451804 do ministro relator Nefi Cordeiro, da 6ª turma do STJ, e nos traz um julgado. Ele dispõe que, mesmo que inexigível para a progressão de regime, realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. O que é que ele quer dizer nessa jurisprudência? Que uma vez realizado o exame criminológico com decisão escrita, fundamentada, motivada do juiz competente, para a classificação do condenado, se nesse exame criminológico ele observar que o condenado não preenche os requisitos de progredir de regime fechado, mais gravoso para um regime semiaberto, mais brando. Se ele vê que esse condenado não tem condições de vir para um regime mais brando, porque ele ainda não atingiu, né, os requisitos objetivos, quantidade de tempo no regime fechado, quantidade de tempo de cumprimento de pena, né? Nem subjetivos, tá ok? Ele não vai poder progredir de regime. Se for observado que sua personalidade não aduz com um regime mais brando, ele não vai poder progredir de regime, tá? Os concursos hoje em dia, pessoal, cobram do jeito que eu estou falando para vocês. Eles não cobram somente a lei, eles cobram a interdisciplinaridade. É a lei, é o julgado do STJ, é a súmula vinculante do STF,
Por isso que eu trouxe tudo condensado na nossa matéria única aqui, né? Aqui nós aprendemos muito mais. Tá ok? Deu nosso tempo, né? 5 horas, eu ainda estou de serviço agora à noite. Vou me arrumar. Houve um pequeno contratempo aí devido à entrada dos novos alunos, mas à medida que forem entrando novos alunos, eu já vou, como a sala já está criada, eu já vou colocando na turma para não ter demora na próxima aula. Eu vou marcar aqui, paramos no slide 22. Na próxima aula terminamos essa aula aqui, exercícios de fixação, e adentraremos o próximo capítulo. Tá ok? Agradeço a todos. Tá? Pergunto se gostaram da aula, só para eu ter um feedback. Tá ok, obrigado, Ivelino. Tá. Obrigado, André. Obrigado, Ayrton. Tá ok, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.